Boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos gravar mais uma aula hoje falando sobre trabalho, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai ter por aqui. Só lembrando, né? O nosso resuminho tá lá no SWAP, né? Aula 21 e 22, trabalho de uma força, tá certo? Então vamos passar para a apresentação. Primeiro a definição, né? Então o que vem a ser o trabalho de uma força? É uma função matemática que vai te dar um valor, né, que está relacionado com a força que está sendo aplicada e que está sendo considerada e o deslocamento que você tem. Então, essa equação é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo que você tem entre os dois vetores, né? Então, a força ela é medida em Newton e o deslocamento em metro. Isso aí vai dar o Joule, né, que é a unidade de trabalho, que também é a unidade de energia. Então, numa próxima aula, a gente vai ver a relação entre trabalho e energia, né? Veja, do jeito que está definido o trabalho, né, você vai ter três possíveis classificações. Ele pode ser motor, quando ele for positivo, e isso acontece quando esse ângulo é um ângulo agudo. Ele pode ser considerado resistente, quando o trabalho tem um valor negativo e esse ângulo é um ângulo obtuso, a força estaria para esse outro lado. Ou pode ser nulo, né? E para ser nulo, então, um desses três termos tem que ser zero. Ou é força zero, ou deslocamento zero, ou o cosseno do ângulo é zero, né? E para o cosseno do ângulo ser zero, então o ângulo tem que ser 90. Ou seja, se a força for perpendicular, né, você não vai ter trabalho, o trabalho vai ser nulo, né? Então, isso é a definiçãozinha matemática do trabalho. E agora o que a gente vai ver é como aplicar isso aí em algumas forças que a gente já utiliza, né? Então, isso uma força constante. Se a intensidade da força está variando, então aqui você tem um diagrama, né, de força e trabalho, né, você vai ter que o trabalho vai ser a área nesse gráfico, né? Então você calcula a área, né, e essa área vai dar o valor do trabalho. Se o gráfico estiver acima desse eixo X, então o trabalho é positivo e a força é uma força motora como essa que está representada. Quando a força estiver para o outro lado, né, então o trabalho é resistente. E esse gráfico vai estar representado aqui na parte de baixo, né? Então, força constante, está aí a equação, força de intensidade variável, né, mas de direção constante, é esse caso aqui. Tá? Então, vamos passar agora para o trabalho da força-peso. Então, o trabalho da força-peso é dado por mgh, né? E vamos imaginar que você tem alguém aqui que está levantando um objeto. Bem, se ele parte aqui de uma situação em que o objeto está em repouso e termina nessa outra situação em que ele está em repouso, não houve variação de energia cinética. E como vocês já sabem, né, vocês estão no terceiro ano, a gente já viu isso. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Quer dizer, nesse caso, né, você teria que o trabalho da resultante então foi nulo, né? Deixa eu até passar, né, para vocês aqui na nossa lousa, tá? Eu já faço aqui. Então, o que nós temos, né? Você tem lá o objeto, né? E aí você tem a força feita pelo operador e aqui a força-peso, né? Então, a força resultante, ela é peso mais, né, a força feita pelo operador. Então, o trabalho da resultante é igual ao trabalho do peso mais o trabalho da força feita pelo operador. Tá bom? Só que esse trabalho, você já sabe que ele é a variação da energia cinética. E isso a gente vai demonstrar na aula que vem, tá? E isso é o trabalho do peso mais o trabalho da força feita pelo operador.
Conclusão: o trabalho dessa força feita pelo operador é igual a menos o trabalho do peso. Tá? Bem, se você tem, né, que o trabalho da força-peso é igual a mais ou menos mgh, como a gente falou, então o trabalho dessa força feita pelo operador vai ser, né, menos mais mgh. Tem o sinal trocado. Tá? Bem, o trabalho do peso, né, ele não depende da trajetória. Né? Daí então você fala que o peso ele é uma força conservativa. Tá? Então está aqui a nossa demonstraçãozinha acerca do trabalho feito pelo operador. Esse resultado ele é um resultado importante porque tem muito exercício que pergunta sobre isso. Tá? Então vamos continuar. No caso da força elástica, né, você tem a força elástica, ela vai variar, a força elástica é dada por Kx, né? Você tem a mola com seu tamanho natural, veja, né, deformação zero. Você coloca o objeto numa certa posição inicial, solta, a força elástica puxa, então aqui você vai ter a posição final. Essa força elástica está puxando, mas ao mesmo tempo que está andando, está diminuindo a intensidade. Então é um caso de força, trabalho da força cuja intensidade está variando, mas a direção é constante. Então, nesse caso, você calcula essa área. E aqui você tem que calcular a área do trapézio. É essa expressão. Tá? Se você tem que essa posição final vai ser a posição zero, então vai ficar kx ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, essa força também é uma força conservativa. Né? Não importa se ele começou aqui, veio até aqui e depois parou aqui. Né? O que vai importar é a posição inicial e final. Toda vez que você tem uma força conservativa, o que depende é a posição inicial e final, não importa qual foi a trajetória. Né? E tem um resultado que é muito importante, inclusive já usei ali, que o trabalho da resultante é igual à soma dos trabalhos de cada uma das componentes da força resultante. Então, se a força resultante é um F1 mais um F2 mais um Fn, então o trabalho da força resultante vai ser o trabalho do F1 mais o trabalho do F2 mais o trabalho do Fn. Tá? Moçada, nessa altura do campeonato, né, o que acontece? Você vai falar, pô, mas e o que é trabalho? Né? Então, na aula de hoje, vamos só considerar o seguinte: trabalho, por enquanto, na aula de hoje, é uma função matemática. Ah, mas qual o significado físico? Isso a gente vai ver na próxima aula. Porque aí eu vou falar, né, da energia cinética, que o trabalho da resultante é a variação da energia cinética, que o trabalho de uma força conservativa vai ser menos a variação da energia potencial, né, que o trabalho de uma força não conservativa vai ser a variação da energia mecânica. Então, o que vai nos dar, né, o significado físico do trabalho vão ser esses três teoremas de energia que a gente tem. Tá? Teorema da energia cinética, teorema da energia potencial e teorema da energia mecânica. É a partir deles que você vai entender o significado físico. Por enquanto, hoje é só o significado matemático. Tá? Que é importante você saber dominar essa parte matemática, porque senão depois também não vai fazer exercício. Tá? Então vamos nos contentar com isso. Mais para frente a gente vê, né, a questão do significado físico da força de trabalho. Tá bom? Porque senão também essa aula aqui vai virar uma aula de mais de 1 hora e aí ninguém consegue assistir. Né? Então vamos lá, vamos passar para o exercício. Então, exercício 1. Uma formiga caminha com velocidade média de 0,2 centímetros por segundo. Determine a distância que ela percorre em 10 minutos e o trabalho da força que ela realiza sobre uma folha de 0,2 gramas quando ela transporta essa folha de um ponto A para um ponto B que está 8 metros acima do ponto A. Então, vamos lá, vamos fazer isso aí.
Então, deixa eu mudar a tela, né? Porque senão depois eu esqueço. Fico falando e vocês não veem nada. Então, vamos lá. Então, nós temos aí o seguinte, ó. Exercício 1, né? Item A. A velocidade média, né? Ela é o delta S por delta T. E, portanto, esse delta S, ele vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0,2 vezes 10 vezes 60. Então, o delta S vai ser igual a 120 centímetros e, portanto, 1,2 metros. Tá? Só lembrando, né, que como ele deu que a velocidade está em centímetro por segundo, você deve dar a resposta em centímetro e não em metro. Aqui a gente vai usar o metro depois no item B. Tá bom? Então vamos lá, item B. Né? O trabalho que ela realiza sobre uma folha de 0,2 gramas quando ela transporta essa folha de um ponto A para um ponto B que está acima. Então, veja, você tem aí o ponto A, aqui você tem o ponto B, né? E ela está subindo, ela está indo, né, para cima aqui. Então, é o trabalho da força feita pelo operador, que é igual a menos, né, o trabalho da força peso. Então, esse trabalho da força feita pelo operador, ele vai ser menos, né, o trabalho do peso, que é menos mgh, e, portanto, o trabalho dessa força feita pelo operador vai ser mgh. Tá? Então, esse trabalho da força feita pelo operador, a formiguinha, né, trabalho feito pela da força feita pela formiga, vai ser 0,2 vezes 10 a menos 3, porque você tem que passar de grama para quilograma, porque a gente está no sistema internacional. Né? Isso vezes 10, que é a gravidade, vezes 8. Então, isso vai dar 1,6 vezes 10 a menos 2 joules. Tá? Então, está feito aí, né, o exercício. Tá bom? Vamos passar para o exercício 2 de aplicação. Né? Então, um bloco de massa M desliza uma distância L ao longo de uma prancha inclinada por um ângulo θ em relação à horizontal. Se a aceleração da gravidade vale g, podemos afirmar que durante a descida do bloco, o trabalho realizado por sua força-peso vale quanto? Então, vamos lá, né? Vamos ver como que a gente faz isso aí. Então, para isso, vamos mudar a tela e vamos resolver. Então, aqui você tem, né, o plano inclinado. Aqui você tem um ângulo θ, né? E aqui está o objeto. Nossa, que desenho medonho, não? Aqui você tem a altura Hzinho que ele anda. E isso aqui vale L, né? Que é a distância que ele anda. Então, a relação que você tem entre θ, H e L é a seguinte: o seno desse ângulo θ é igual a Hzinho por L. Portanto, Hzinho é igual a L seno θ. Tá? Bem, feito isso, acabou, né? Porque você sabe que o trabalho da força-peso é mgh. E, portanto, vai ser mgl seno θ. Tá? Aí, no caso, isso vai dar a resposta C, né? Tá legal? Então, deixa eu passar aqui. Bom, então, resposta C
para esse exercício, gente. Só um minutinho. Próximo exercício. Um pêndulo é constituído de uma esfera de 2 kg preso a um fio de massa desprezível, né, e de comprimento de 2 metros, que pende do teto conforme a figura a seguir. O pêndulo oscila formando um ângulo máximo de 60 graus com a vertical. Nessas condições, o trabalho realizado pela força de tração que o fio exerce sobre a esfera, em que a posição mais baixa e a mais alta, em joules vale quanto? Então, é nessa situação, né, em que ele está no ponto mais baixo, né? Tá? Não, é entre a posição mais baixa e a posição mais alta. Então, vamos lá. O que acontece aí é o seguinte, gente. Deixa eu fazer o desenho. Vamos lá. Bem, o que acontece é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo desenhar direito isso aqui, porque o meu desenho aqui sempre fica muito complicado. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu, não? Coisa, não? Pronto, faz de conta que dá bem feito, gente. Objeto, né? E aqui você tem o fio. Tá? Deixa eu até mudar de cor. Bem, o deslocamento, ele é sempre um vetor tangente, né, à trajetória. E essa força, né, ela é perpendicular o tempo todo ao deslocamento. Então aqui o ângulo é um ângulo reto. Então, se o θ vale 90 graus, isso implica que o trabalho dessa força de tração sempre vai ser igual a zero. Tá? Então, está feito. Ok? Então, aí a resposta é a resposta C. Né? O trabalho é nulo. Por quê? A força ela é perpendicular ao deslocamento. Tá? É o trabalho da força que a gente está discutindo. Então, por exemplo, alguém carrega uma mala. Né? Você vai ter o quê? Você vai ter, né? Deixa eu ver aqui. Vai ter deslocamento e força, sempre perpendiculares. Né? Então, a pessoa faz um trabalho? Bem, a pessoa faz, a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo o trabalho da força que ela faz. O trabalho da força que ela faz é nulo. Tá certo? Bem, exercício 4. Então você vai ter um paciente em tratamento fisioterápico, realiza um exercício no qual distende uma mola de 20 centímetros. Sabendo que a constante elástica dessa mola é de 400 newtons por metro, determine, justificando o procedimento adotado para chegar ao resultado. Então, ele quer a força máxima que a mola exerce sobre o paciente, quando distendida de 20 centímetros. Então, usar a equaçãozinha da força elástica. O trabalho físico realizado pelo paciente para distender a mola de 20 centímetros. Então, vamos lá, vamos ver isso aí. Então, como que a gente faz isso aí, né? A primeira coisa seria a gente desenhar, né? Bem, vamos falar primeiro da força lá, depois a gente faz o trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Então, item A, o que você tem? Você tem que a força elástica, ela é igual a Kx, né? Então, isso vai dar que 400 vezes o 0,2 vai ser igual a 80 newtons. Então a força que está sendo feita, né, é igual ao peso de um objeto de 8 kg. Tá? E item B. Né? Então, nesse caso, é aquele caso que eu falei para vocês. Você teria aqui o gráfico, né? Tá aqui
o gráfico de força elástica, né, pela deformação, só que aí é calcular a área do triângulo, não é mais um trapézio, né? Então você vai ter que o trabalho da força elástica, tá, é igual a quem? Kx ao quadrado sobre 2. Então, nesse caso, isso aí vai dar quanto? Vai dar 400 vezes 0,2 ao quadrado sobre 2. Então, isso é 400 vezes 0,04 sobre 2. Então, isso é 8 joules. Tá? Tá calculado.